Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou dar um relato, né, até um pouco da minha experiência de vida para essa galera que segue aqui o canal, mais jovem e que ouve aí de muitas pessoas que morar no interior é uma boa alternativa. Hoje é muito mais seguro, é um lugar muito mais fácil, né, para você ter uma qualidade de vida. Eu concordo plenamente, né, o interior é muito bom, você tem aí uma série de vantagens para você poder viver bem, ter paz, ter tranquilidade, ter natureza e aproveitar a vida, né? Respirar um ar puro, dependendo dos lugares. Apesar que isso também não é tão verdade assim, tem muitas cidades aí de interior, mas que mexe com muita indústria, mexe com muita coisa que interfere no ar. Então isso também não é 100% verdade. Mas eu vou dar minha opinião e meu relato da própria vida aí, do que eu passei, né, morando no interior, em relação à vida profissional. Lembrando que essa opinião que eu tô dando é mais voltado à vida profissional, não é a vida pessoal. Aqui é o lado mais profissional, se valeu a pena largar uma cidade grande que nem São Paulo, ou que nem Belo Horizonte, ou do que Rio de Janeiro, para morar numa cidade de interior, né? Lembrando, cidade de interior, ou até melhor dizendo, cidade pequena, cidade pequenininha, tem muitas cidades de litoral que são pequenas, cidades de 30, 40 mil habitantes, né? No Rio de Janeiro tem bastante cidade pequena de litoral, litoral norte de São Paulo também, litoral sul de São Paulo também. Então tem bastante oportunidade aí de cidades pequenas e que para mim não foram boas experiências por causa, primeiramente, dos salários, né? Os salários geralmente nessas cidades são salários muito baixos. Dificilmente você vai conseguir arrumar um emprego bom, e até para arrumar um emprego, que nem o pessoal brinca, né, salário de privada, o subemprego, né, o pessoal diz bastante, é muito difícil, é uma realidade completamente diferente. Então não repara, não tá uma barulheira, trânsito aqui, né, aqui próximo, então talvez o áudio não vai sair muito bom. Então é uma realidade completamente diferente das cidades grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, aonde você tem muito emprego, tem bastante shopping para você trabalhar, tem bastante empresas, lojas, indústria e etc, escritórios, por aí vai. O interior já não é assim que funciona. Em nenhum momento aqui eu quero desprezar uma cidade ou outra, eu nem vou citar cidades aqui, eu tô meio que dando uma opinião bem sincera, sem nenhum motivo de querer arrumar confusão, querer falar que uma cidade é ruim, a outra é boa, nada disso, nem entra esse mérito, só mesmo tomar muito cuidado com essa tendência, que morar na cidade pequena você vai ter muito mais qualidade de vida, você vai ter o mesmo grau de empregos e você vai ganhar, digamos, o mesmo salário de uma cidade grande e vai pagar um aluguel mais barato. Geralmente os aluguéis de cidades pequenas são mais baratos, exceto cidades de litoral, cidades que nem Ilhabela, assim, Arraial do Cabo, cidades Paraty, que são cidades muito turísticas, né? Então, aonde que você paga muito caro para morar. Além da cidade ser pequena e ter poucos empregos, você ganha, em muitos casos, aí, salários baixos e ainda paga um aluguel muito caro. Então acaba sendo um problemão. Morar nessas cidades, por exemplo, tem que ser algo muito pontual, uma área aí de turismo que você trabalhe, ou que você tenha uma renda aí pela internet. Aí morar nesses lugares são fabulosos, são paraísos, lugares muito bonitos. Caso contrário, com certeza você vai ter aí salários muito baixos em muitos casos e vai ter um custo de vida muito alto, então é meio difícil. Mas como é que foi a minha experiência, né? Eu morei muito tempo em cidade grande e sempre tive empregos razoáveis, né? Médios assim, nunca ganhei tão bem, mas também nunca ganhei tão mal. Funções boas, administrativas, pouco no começo da minha carreira aí em comércio, mas a maioria das minhas experiências registradas em carteira de trabalho são experiências administrativas, aí pelo menos 70 a 80%, barulheira, foram empregos com uma função bacana administrativa, né? Eu sou formado em faculdade, sou formado em RH, então isso me possibilitou até alguma coisa também, me possibilitou algumas alternativas. Não foram salários incríveis, mas foram funções interessantes, trabalhando na área de comércio exterior, área da saúde, então área financeira também. Então foram experiências muito boas aí para minha vida. E quando eu mudei para uma cidade pequena, tudo se transformou, né?
empregos muito ruins, funções muito mais operacionais, salários muito mais baixos, muito mais difícil você se introduzir no mercado de trabalho também. Você tem muita dificuldade para arrumar um trabalho. Você acaba tendo aí, existe muito esse tal do quem indica, né, que a gente brinca bastante, que é o quem indica, é onde você precisa conhecer alguém, você precisa ter um padrinho, vamos dizer, para entrar numa empresa, senão você não consegue entrar. Isso acontece muito em cidade pequena. Então isso é um grande motivo para você não morar em cidade de interior, né? Muitas pessoas da geração Z, eu ouço bastante aqui, que estão fugindo de São Paulo, fugindo do Rio de Janeiro por causa da violência, porque são cidades muito movimentadas, tá todo mundo de saco cheio já do trânsito. Até concordo, mas infelizmente o home office e ser youtuber, ser um influencer, ganhar dinheiro pela internet, infelizmente não é para todos. Então é aonde que não tem como você deixar de lado uma cidade que nem São Paulo, que nem Rio de Janeiro, que nem Campinas, que nem talvez aí Nova Iguaçu, que são cidades populosas e que tem bastante trabalho. Infelizmente não dá para todo mundo fugir dessa realidade de uma cidade movimentada, porque a cidade movimentada ela pode ter os seus defeitos, mas ela tem bastante emprego, né? Tudo bem, tem bastante pessoas, então a concorrência, entre aspas, acaba sendo maior, mas essas empresas elas são muito mais neutras. Elas não vão se basear em quem indica, o fulano indicou o ciclano. Então é uma coisa muito mais assim prática, muito mais rápido. Tudo funciona mais rápido, né? No interior você tem um costume de vida muito diferente, as pessoas têm um costume diferente. Eu mesmo, até hoje eu não me adaptei, né? Algumas culturas aí quando eu tô no interior, você sai na rua sem camisa, todo mundo fica te olhando, cara feia. Então assim, é uma cidade quente e mesmo assim você tem que colocar roupa, camisa manga comprida. Então aquela cultura mesmo de cowboy, né? Sei lá, de vaqueiro, aqueles cara como se fosse o Chico Bento, né? Tem que colocar aquela roupa, você tem que ter chapéu, porque senão todo mundo fica te olhando com uma cara feia, ainda mais eu tô tatuado, sem camisa, né? Corre pra lá, pra cá, então todo mundo fica te olhando, percebe que o sotaque é diferente. Então essa costume de você morar no interior talvez não seja tão fácil quanto parece, e não é tão compensador quanto parece também. Muitas pessoas falam, né? Fazem uma fantasia que morar no interior é a salvação da lavoura. E não é a salvação da lavoura, tá, gente? Aqui, lembrando, mais uma vez, é um relato, uma conversa muito informal de alguém que morou no interior, que teve a experiência de morar aí um bom período no interior, pelo menos uns 4 anos aí no interior. E é bem difícil mesmo, tanto no interior de São Paulo, no interior de Minas, cidade pequena de litoral de São Paulo, de Rio de Janeiro. É muito complicado, os empregos são muito mais escassos, né? Infelizmente vira um monopólio, as empresas elas se aproveitam, né? Porque tem muita escassez, tem pouco emprego e qualquer salário que a empresa oferece, as pessoas acabam aceitando, por causa que a situação é caótica, muita gente passando dificuldade. Infelizmente dificuldade tem em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e as empresas acabam sobressaindo. Por isso que aqui a gente critica tanto o empresário. Porque empresário, vamos ser bem sinceros, a grande maioria dos empresários não prestam. Não gosta de gente, não gosta de funcionário, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro e só pensa no seu bem-estar próprio. Então tá pouco se lixando se as pessoas estão bem, estão mal, estão precisando de alguma coisa ou não. Então é por isso que as pessoas precisam acordar e começar a pensar mais na sua vida, né? E esquecer um pouquinho essa parte de ambição. Eu acho que hoje em dia o mínimo que você vive é o suficiente para você ser feliz. Eu acho que você não precisa de muito para poder ser feliz, né? Eu vejo muita gente aí se matando de trabalhar para poder ter ali um carro importado, ter ali uma casa melhor e para poder se exibir para os outros. E para mim isso aí é um tempo jogado fora. Você envelhece, você não aproveita a vida, você só vive para trabalhar. Trabalhar, gente, não é bom, vamos ser bem sinceros. Seu Madruga já dizia, né? Não existe trabalho bom, o bom é não ter que trabalhar. Isso é verdade. Então, morando em cidade pequena, a sua vida em muitos casos não vai melhorar, porque você vai ganhar pouco, você vai ganhar menos, né? Você vai ter aí um gasto menor, mas você vai ganhar menos também, e talvez isso não vai valer tanto a pena que nem muitas pessoas relatam, né? Que morar no interior vai ser a salvação da sua vida. Então é uma questão de opinião, é uma questão de cada um. Eu mesmo, para mim, não compensou. Eu acho que para jovem não é muito bom. Cidade grande te oferece muito mais oportunidade,
muito mais lazer, né? Coisa para você fazer, itens para você comprar. Então, para mim, morar em cidade pequena não foi uma boa experiência, mas cada um, né? Então aqui é somente um relato, uma opinião aí. Se você gosta do que a gente fala, então eu deixo aí o meu relato, minha experiência de vida. É só uma opinião, beleza, galera? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos e ajudar o nosso trabalho através do Seja Membro ou se tornando ou ajudando através da chave Pix do nosso canal para a gente poder fazer conteúdos todos os dias, beleza? Até a próxima e valeu!